a sua Bíblia no Salmo 121. Existe uma coisa que nós fazemos aqui na terra, que nós vamos fazer no céu. Que é o objetivo da pregação, que é o objetivo das missões, que é o objetivo da igreja, que é vamos dizer assim, o fim principal do homem. O que seria isso? Pense aí enquanto toma uma aguinha. Pensou? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu, vamos dizer assim, propósito final de vida? Louvar a Deus, glorificar a Deus. Para que existem os lírios do campo? Para louvar a Deus. Para que existem os animais, a criação? Para o louvor e honra do nome do Senhor. Para que existe o homem criado à imagem e semelhança de Deus? Para o louvor e honra e glória do Senhor. E o maior livro da Bíblia é o livro de Salmos, composto no hebraico original em 5 livros que foram reunidos numa coletânea só de diversos cânticos. Davi, os filhos de Corá, Moisés, Salomão, enfim, diversos autores escreveram o livro de Salmos. E os Salmos é uma espécie de lira de Israel, de inário de Israel. É a coletânea dos cânticos. É o livro em que existe, assim, vamos dizer assim, as palavras para serem entoadas juntamente com instrumento de cordas, com danças, com tamborins, enfim, com carrom, violão, harpa, enfim. Esse tipo de coisa que a gente adora a Deus, não apenas em prosa, mas em verso. O livro de Salmos é um livro de poesias. E como eu disse no início, uma coisa que a gente faz aqui na terra, que a gente vai fazer no céu, é louvar a Deus. A Bíblia diz em diversos textos que no céu tem música. E no céu tem muita música. No céu tem um coral de anjos, repetindo santo, santo, santo. Só no livro de Apocalipse, leia o livro do Apocalipse hoje. Você não vai gastar mais de 2 horas. Tenho certeza que você já passou mais tempo do que isso na internet. Se você gostar dessa coisa, né, de ficar muito na internet ou em jogo, enfim. Houve essa semana um hacker colocou um joguinho no site do Supremo Tribunal Federal para hackear. Talvez isso seja reflexo, sei lá, não sei, tédio. Será que a gente não tem uma coisa melhor para fazer, né? Então, leia o livro do Apocalipse ainda hoje e veja quantos cânticos existem lá. E todos esses cânticos são cantados no céu, no reino celestial. Então, se existe uma coisa que a gente faz aqui na terra, que a gente vai fazer quando a gente estiver na eternidade, é cantar. E o Salmo é um livro de cânticos. Nós vamos ler nesta hora o Salmo 91. Vamos lá. É um salmo muito conhecido. Durante toda a minha trajetória de crente, jovem crente, 30 anos aí de jovem crente, eu já escutei um monte de músicas sobre esse salmo. Enfim, muitas mesmo. Talvez seja o salmo que tenha mais versões musicadas contemporaneamente. Salmo 121. É um cântico de romaria, ou seja, um cântico para você cantar andando, assim, um cântico de procissão, uma marcha, né? Vamos ler. Salmo 121, verso 1. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É uma pergunta. E a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda.
O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esses salmos foram escritos em muitas ocasiões em circunstâncias de guerra, em circunstâncias de, como posso dizer, em uma circunstância em que havia perigo de morte física real. Nossa geração não foi uma geração que experimentou guerras. O Brasil é um país que tem uma diplomacia bem assim, de neutralidade, de ser da paz e do amor. A gente não se recorda nos últimos 100 anos de guerras no Brasil. A gente não sabe o que estar assim, suscetível a qualquer momento alguém dar um tiro em você, alguém bombardear você, enfim. A gente não sabe como se portar diante de uma situação como esta. Imagine, você está cercado de inimigos e inimigos mais poderosos do que você, como Israel viveu essa realidade muitas vezes, e você olha e diz, eu vou morrer. Eu não tenho armas, eu não tenho força, eu não tenho número de exércitos. Eu olho para os montes com medo de alguém sair de cima deles e olho para os montes e digo, como se diz naquele seriado, quem poderá me ajudar? E agora? Quem poderá me ajudar? Né? Chapolin Colorado é um personagem. Ele não vai aparecer. Ele não vai nos ajudar. Como é que a gente vai buscar socorro? O salmista faz uma pergunta que é retórica, porque ele escreveu o salmo, ele sabe de onde vem o socorro, e ele pergunta retoricamente. Pergunta retórica é aquela pergunta que você já sabe a resposta. E ele faz uma pergunta retórica. Eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Tem muita gente pensando que vai encontrar socorro em coisas temporais. Quando Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando Jesus disse, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la, é porque ele conhecia a realidade do ser humano, que passa a vida toda tentando ganhar a vida. Que passa o tempo todo tentando prorrogar a sua existência, enfim, buscar uma segurança na terra que ele nunca encontra. Pois, como João Calvino disse, cada ser humano tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Mas os homens, eles estão buscando socorro em coisas e em circunstâncias. Imagine se você estiver na guerra e te der uma cãibra. Imagine se você estiver pronto para atirar e seus dedos começarem a tremer. E a arma cair. Imagine o que pode acontecer no meio das suas guerras. Imagine aquela situação que você pensa, você está de mal, você está intrigado de uma pessoa e você diz, olha, de amanhã não passa, amanhã eu vou na casa daquele cidadão e eu vou dizer umas verdades e eu vou resolver e eu vou fazer fala grosso e eu vou bater na mesa e eu vou fazer alguma coisa. Talvez aquela pessoa que você pensou em agredir com palavras tenha palavras piores para deferir a você. Talvez as armas que você tenha, quando você chegar lá, você vai encontrar, vamos dizer assim, armas piores.
Talvez você saia da sua briga pior do que você voltou, se você chegar vivo, porque você achou que a sua esperança estava no que você podia fazer. A gente não sabe o que vai acontecer numa batalha. Imagine, você vai para uma guerra e pensa, não, eu estou protegido, eu vou, enfim, enrolar, eu não vou nem chegar no fronte. E o seu superior diz assim, você vai ficar na frente e você vai ser o primeiro a morrer. Ou quando você pensa que conhece teu inimigo e ele te surpreende com uma bomba. Ou quando você pensa que a situação está no controle e acontece uma novidade que você perde completamente o controle da situação. Com os planejamentos que nós tínhamos para esse ano, que foram frustrados. Quem imaginou? O último culto que houve aqui na nossa igreja. Eu me lembro que o último culto público no último culto público aqui que eu estive aqui na igreja, eu anunciei um congresso de missões que ia acontecer na outra semana, que não aconteceu. E tantas coisas que a gente programou, a gente nunca imaginava. Por quê? Como diz pastor Márcio Valadão, amanhã é apenas uma esperança. É apenas uma esperança. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, onde a gente vai encontrar socorro? Diz o salmista. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Senhor é esse? Aqui, na maioria das Bíblias, essa palavra Senhor está posta com todas as letras maiúsculas. O que significa? Significa que aqui está o nome próprio de Deus. Em outras palavras, esse verso diz: o meu socorro vem de Yahvé, que fez os céus e a terra. No princípio, criou Deus, Elohim, os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e porém disse Deus, haja luz. O meu socorro vem do Senhor, que permitiu que esse exército viesse contra mim. O meu socorro vem de Yahvé, que conhece os meus inimigos todos os dias deles. O meu socorro vem de Yahvé, que conhece as armas dos meus inimigos e quem é contra mim e das minhas adversidades, mais do que a mim mesmo. O meu socorro vem do Senhor, que está no controle de todas as coisas. O meu socorro vem de Yahvé, que sabe o dia que a pandemia vai acabar, o dia exato. O meu socorro vem do Senhor, que sabe por que está acontecendo essa pandemia. Talvez a gente nunca compreenda o porquê. Perdemos aquele nosso ente querido. Talvez a gente não entenda o porquê estamos passando por esse momento. O meu socorro vem do Senhor que sabe. Porque Ele criou os céus, criou a terra e tudo que neles há e me criou. O meu socorro vem do Senhor que me conhece mais do que eu mesmo. O meu socorro vem de Deus que conheceu a mim quando eu era substância ainda informe. O meu socorro vem do Senhor que conheceu os meus primeiros dias, dos quais eu não me lembro. Quando eu tinha 1, 2, 3 anos. O meu socorro vem do Senhor que conhece o meu presente. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor pleno em poder, autoridade, majestade. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Verso 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Guardas dormem. Uma cerca elétrica pode ser destruída. Um sistema de segurança pode ser hackeado.
Exemplificando isso, assista o filme Assalto ao Banco Central. Qualquer coisa, qualquer mecanismo de segurança construído pelos homens pode ser desfeito. Anos e anos de estudo. Vamos pensar, por exemplo, na missão Apolo 13. Ia fazer, se não me engano, a terceira viagem à Lua. E foi abortada. Depois de anos de planejamento, milhões e milhões e milhões de dólares investidos. Não deu certo. O imprevisto é algo que não está no nosso controle. Como a própria palavra diz etimologicamente, imprevisto. Não está previsto. É impossível de prever. Tudo que a gente pode fazer para nos proteger pode dormir e pode desfalecer. Não dormirá quem te guarda. Não dormitará aquele que guarda Israel. Nós cremos um Deus que criou todas as coisas, que não dormita. O guarda de Israel não dormita. Ele é pleno em poder. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pleno em poder, tanto poder que a gente não consegue nem vislumbrar completamente. Imagine a grandeza do nosso Deus. Imagine o poder do nosso Deus. Olhe para Deus, depois olhe para o seu problema. Contemple quem tem poder sobre o pecado. Como nós cantamos sábado passado, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O salmista insiste por 3 vezes que Deus não dorme. Por quê? Porque a nossa fé é limitada. Porque a gente tem fé e ao mesmo tempo não tem fé. Porque a gente, vamos dizer assim, confiamos em Deus, mas ficamos ansiosos. Porque nós dizemos que confiamos em Deus, mas ficamos dizendo assim como os apóstolos: Mestre, não te importa que morramos? Jesus, me acorde aqui que eu estou caindo. Jesus, eu não acredito que você ressuscitou, eu quero pegar, como fez Tomé. Jesus, será que você está dormindo? Jesus, onde estás? E essa semana, um vocalista de uma grande banda cristã nos Estados Unidos simplesmente declarou-se ateu. Depois de passar anos e anos cantando para Deus. Assim, declarou-se ateu. E disse: onde está Deus? No mal. Essa pergunta tão, vamos dizer assim, tão antiga, tão comentada, tão explicada. Deus está no controle de tudo. O mal acontece por causa de nós. A terra foi corrompida e passou a produzir espinhos e abrolhos por causa de nós. Por causa do pecado original. E Deus disse: maldita é a terra. Por causa de ti, ela produzirá cardos e abrolhos. Mulher, você vai parir com dores. Homem, você vai agora trabalhar em fadigas. O trabalho que era uma bênção, agora vai ser fadiga. E você vai ser acometido por enfermidades, bactérias e vírus, até você morrer e virar pó para perceber que você não é nada. Como nós cantamos no início, me faz entender o quão dependente sou. Quando a gente está com saúde, a gente se sente forte. Quando a gente está doente, a gente diz: ai meu Deus do céu. Então Deus nos dá a doença, Deus nos dá a velhice, Deus nos dá força que se vai, coisas que se vai, para que a gente se veja que a gente é pó e que a gente dependa dele. Que a gente não pense que o socorro está em nós, mas que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, ele diz 3 vezes aqui: olhe, o Senhor não dorme. Vou dizer mais uma vez: ele não dormita.
Eu vou dizer uma terceira vez: ele não dorme, o guarda de Israel. Não permitirá que os teus pés vacilem. Ele te guia pelo caminho eterno. Ele te guia por um caminho de prosperidade, por um caminho de luz. Se você se desviar do caminho da verdade e a vida, você pode encontrar trevas, cardos, espinhos, abrolhos, até que o próprio Deus, por amor de ti, ele te conduza a voltar para ele. A ovelha perdida se desgarrou do rebanho e talvez tenha se prendido em meio às pedras, tenha sofrido com a chuva, com a fome. O filho pródigo sofreu tantas coisas, tudo propósito de Deus, para que na situação de desejar a comida dos porcos, ele dissesse: eu vou voltar arrependido para a casa do meu pai. Então, podemos entender, meu irmão, que a tribulação é bênção, a doença é bênção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive a doença. Para que a gente entenda que nós dependemos dele. Como naquela famosa oração de um atleta americano que ficou paralítico. Outro dia eu posso ler para vocês a oração completa, aqui no culto da juventude ou em outra ocasião. Mas assim, falando por cima, a forma com que esse atleta orou, ele disse assim: Senhor, eu não recebi nada do que pedi. Eu pedi riqueza, tu me desse pobreza. Eu pedi saúde, tu me desses doença. Tu me deste doença para que de ti precisasse. Tu me deste pobreza para que eu não me vangloriasse, não fosse vaidoso. Vaidade é um pecado muito feio. E no final ele disse: Senhor, eu não recebi nada do que pedi, mas contra a minha própria vontade, você me deu tudo o que eu precisava. Sabe por quê? Porque você me ama. Imagine, como diz no Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Imagine você ser consolado com vara e com cajado. Você ser trazido para a dependência do Senhor por meio de uma situação adversa, com a qual Deus quer te tratar, pois o deserto, como a gente estudou, né, nos outros cultos, é uma escola. É um lugar onde Deus nos trata. Então, ele não permite que os nossos pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Certa vez eu estava ministrando um discipulado para uma senhora e eu li o Salmo 139 e comentei um pouco sobre a onipresença de Deus. Ela me perguntou: você não tem medo? E eu pergunto isso a você: você não tem temor de saber que o Senhor é a tua sombra à tua direita? Ele está em todos os momentos. Ele te vê em toda e qualquer situação. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Ele está contigo sempre. Ele está contigo aí agora. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Você está preocupado com a sucessão de dias? Preocupe-se e anseie e tenha esperança pela eternidade. Os dias você não vai conseguir aumentar a quantidade de dias que você tem, além do que Deus determinou para você ter. Por mais que você tente. Você está preocupado com o sol, com a lua, com a noite? Saiba, de dia, o Senhor não vai te permitir que os teus dias sejam dias molestos. E que as tuas noites sejam de trevas profundas espirituais. O Senhor, Ele fará com que o choro
que o choro dure uma noite, mas a alegria venha pela manhã. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Imagine ser guardado pelo Senhor. Imagine, não se trata, aqui o salmista diz, não se trata de me guardar de uma guerra física. Não se trata de me guardar de armas. Não se trata de me guardar de exércitos. Não se trata de me guardar de inimigos físicos ou dos inimigos que eu posso ver. Mas se trata de guardar a minha alma. Se trata de me eleger na eternidade para Ele. Aos quais elegeu, aos quais predestinou, esses os chamou. E aos que chamou, estes glorificou. Não se trata de guardar apenas de coisas, mas se trata de guardar o nosso ser por completo. Ele guarda a minha entrada e minha saída, Ele me guarda da guerra, Ele me guarda da doença, do desemprego, das brigas, Ele me guarda até no momento que eu me esfrio, Ele que me ama me conduz de volta para Ele, no momento da minha adversidade Ele me conduz de volta para Ele guarda a minha alma, Ele me guarda por completo. Você pode dar glória a Deus aí na sua casa. Os músicos podem se aproximar novamente. Nós vamos cantar ainda mais um louvor. Diz a palavra no verso 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos meditar um pouco para concluir nessa questão do agora e do para sempre. Guardar nossa entrada e nossa saída necessariamente significa guardar todos os nossos caminhos, todos os nossos dias e nos guardar em todos os nossos atos e empreendimentos. Significa estar presente em toda e qualquer situação. Os meninos podem vir. Diz a palavra: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Preservar agora, no sentido de nos preservar no presente do que nós estamos passando hoje, nos preservar inclusive da ansiedade e nos preservar para sempre, porque Ele nos elegeu. Nos preservar para o céu. Nos preservar, meus irmãos, para desfrutarmos da eternidade com Ele. Em meio à tempestade, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Vamos cantar nesta hora? Vamos cantar a música Tempestade.